Ok, vamos iniciar, né, então, nosso estudo de hoje. E o nosso texto hoje ele é curto, né, mas mesmo sendo curto, ele tem muitos ensinamentos para a gente, né? Nós podemos aprender muito com ele aí, tá bom? Então, nós vamos estar fazendo a leitura aqui. Ele nos diz, o texto é o capítulo 4, versículos 1 ao 6 de Efésios. Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 6. Diz: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no espírito, no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O texto de hoje, apesar de ser pequeno, né, ele é muito profundo, que ele fala de algo que é essencial na vida daqueles que são chamados, né, para se tornar família de Deus. E todos aqueles que pertencem a uma família, a um grupo, eles precisam de unidade, né? Se não houver unidade, não há crescimento, não há como chegar num determinado lugar e todos juntos, né, e sem prejuízo para o grupo em si. Então, hoje, esses versículos do 1 ao 6, ele trata bastante a respeito da unidade. E aqui, a exortação de Paulo é para que eles pudessem estar lutando, brigando, né, se esforçando para manter a unidade do qual eles foram ali trazidos, né, através de tudo aquilo que Cristo fez, tá bom? Então, olha só, a doxologia, que é sempre um hino, né, que é cantado no final do capítulo ali, ele marca o fim da parte, né, da epístola que é predominante doutrina. Vamos lembrar aqui que todas as cartas de Paulo, ela é dividida em duas seções, né? A primeira é onde ele faz o embasamento doutrinário dele e uma segunda onde ele trata das questões práticas diante de tudo aquilo que ele falou. Então, no capítulo 3, que esse livro, essa carta, são 6 capítulos, então ele para ali, né, termina ali essa primeira sessão com aquela doxologia, e aí ele começa, então, a tratar de questões práticas de como as pessoas deveriam viver. Tá? Então, os capítulos de 4 a 6, eles vão mostrar aí, com detalhes, né, bem práticos aí, como que a glória deve ser agora rendida a Deus na igreja. Então, ele falou tanto da questão de que o propósito de Deus em Cristo Jesus é resgatar um povo para que esse povo possa glorificar o seu nome. Ok, então, vimos que ele fez várias coisas e nós somos beneficiados de várias formas. Agora, como que de forma prática nós podemos render essa glória a Deus? Afinal de contas, foi para isso que ele nos fez, foi para isso que ele nos resgatou, né? Para que pudéssemos, então, estar dando glórias a ele. Então, veja só, ele havia mostrado aí o grande propósito de Deus em Cristo Jesus na sua igreja, do capítulo 1, versículos 3 ao 4, e também ele já havia feito uma exposição mostrando algumas coisas e pedindo, né, para que Deus pudesse estar ajudando eles terem o entendimento e que a partir desse entendimento eles pudessem então desfrutar das bênçãos espirituais que Deus tinha preparado, né, para aqueles que ele chamou, para aqueles que ele escolheu. Mas agora a gente vê aqui, né, que ele passa a escrever a respeito da qualidade e tipo, né, de vida que se quer individualmente deles, e no que diz respeito à comunhão da igreja. Então, uma vez que ele falou a respeito de tudo aquilo que está por trás do chamado de cada um para essa unidade, então agora ele quer, né, passar para os irmãos como que de forma prática eles podem então estar glorificando a Deus, tanto individualmente na sua vida individual, como uma igreja, como o corpo de Cristo ali, né, a igreja chamada para esse fim, né, fim de glorificar a Deus. E aí ele passa, então, a trazer algumas coisas bem práticas para as nossas vidas aqui, né? Então, versículo número 1, ele diz: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor,
que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Olha que ele refere a ele mesmo como um prisioneiro, mas agora um prisioneiro no Senhor. Ele tinha falado antes, né, a respeito das algemas dele, que ele estava preso em Roma e que os irmãos ali deviam gloriar nisso. Afinal de contas, eles foram beneficiados com o evangelho chegar para eles, graças também, né, àquilo que Paulo estava passando. Só que aqui ele se identifica, mais uma vez, como prisioneiro, mas não como prisioneiro com aquelas algemas, né? As cadeias ali que ele tinha ali limitava ele fisicamente de locomover, de poder ter a liberdade que ele tinha antes de poder estar indo, né, visitar os irmãos e de poder estar anunciando o evangelho como era o dom dele, como era o propósito dele. Mas ele se sentia um prisioneiro, né, e a sua vida era controlada agora pelo Senhor. Não era, né, ali a guarda de Roma, né, pretoriana ali de Roma ali que dominava a vida dele. Ele não se sentiu preso nesse sentido, né, quando ele está tratando dessas questões. Ele diz que ele está preso a Cristo. Cristo é que controla a vida dele ali nesse sentido. Isso acrescentava assim uma intensidade ainda maior, né, ao apelo que ele estava fazendo. Ele estava rogando aos irmãos que pudessem andar, né, de forma digna da vocação deles, assim como o próprio Paulo estava caminhando, estava vivendo. Então ele tinha ali uma autoridade, e ao falar sobre prisioneiro, mais ainda, ele ressalta mais ainda, né, que ele tinha todo o prazer de poder estar andando daquela forma, e ele tinha que andar da forma como o seu Senhor, que o resgatou, assim, exigia dele, né, como alguém que é resgatado dele. Tá? Então, andeis, ou seja, passo a passo, eles deveriam andar aí numa direção que correspondia ao chamado dele. Eu gosto muito desse texto, nesse capítulo 4 de Efésios, é um dos meus preferidos aqui, e assim, é muito interessante quando ele fala a respeito dessa questão, né? A vocação da que fosse chamados. Nós temos que andar de acordo com o propósito que Deus nos chamou. Então, não é andar por nós mesmos, mas é andar segundo o propósito. E sabemos ali que o propósito de Deus é que a gente venha glorificar o nome dele, né? Então, aquele chamado envolve o quê? O viver diário em conformidade com o nome daquele a quem pertence e a quem serve, agradando em todas as coisas. Então, é em nome de Cristo agora que eles estão andando. E eles devem viver, né, sempre em nome de Cristo. Não a viver para si mesmo, não a viver para aqueles que estão ao seu redor, mas assim, como se fosse um escravo de Cristo, viver sempre procurando agradar, respondendo a Ele em tudo que era o chamado, né, que eles tinham tido outrora. Então, Paulo aqui ele faz um apelo, ele roga, né, um apelo assim bem profundo mesmo, assim do coração, pedindo para que eles pudessem andar de conformidade com o chamado deles. E aí no versículo de número 2 ele completa, né, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Esse andar não é um andar cada um por si, é um andar em unidade. Agora, né, eles tinham sido inseridos dentro do corpo, dentro de um corpo que era a igreja, né? Então, a vida digna do chamado de Deus é a que está em comunhão com o povo de Deus. E para ela ser mantida assim, 4 virtudes aqui são vitais e Paulo ele acrescenta aqui, né, ele destrincha aqui 4 questões que nós vamos ver aqui. Mas é importante a gente ressaltar, né, que não tem como a gente viver de forma digna do nosso chamado se for à parte da comunhão com o povo, com a igreja de Deus. Tá? Então, aí ele coloca, tem que ser como igreja, caminhando junto, de acordo com essa vocação, e levando em consideração 4 virtudes. A gente tem que desenvolver essas 4 virtudes. A primeira é andar com toda a humildade. É interessante que, para os gregos, né, a questão de humildade, e até antes mesmo da questão do Novo Testamento, eles não se usavam muito a questão da palavra humildade, né, não aplicavam muito ela, porque os gregos, por exemplo, eles viam da forma negativa, né, da humildade. A humildade para eles era alguém que era inútil, era alguém que era frágil, era alguém que não tinha potencial, é uma pessoa humilde. Infelizmente, hoje a gente vê muitas vezes, né, algumas pessoas usando de forma pejorativa ou, como é colocado aqui, no sentido negativo, mas
em Cristo, a humildade ela se tornou, então, uma virtude, passou a ser uma virtude. Se antes, né, do Novo Testamento, antes de Cristo, essa palavra não era tão buscada, não era tão valorizada, a partir de Cristo, ela começou a ter o seu valor, né? E aí, principalmente diante de tudo aquilo que Jesus fez. Olha só, sua vida e morte foram serviço e sacrifício sem qualquer preocupação quanto à reputação. Jesus, ele não teve problema nenhum de se humilhar, de ser cuspido, de ser julgado, de ser crucificado. Por quê? Porque ele via o resultado que tudo isso traria, né? Traria a ele aí, tá bom? Então, nesse sentido. Então, olha só, a humildade possui uma parte insubstituível no caráter cristão. Então, é uma marca, é uma característica, é algo que chegou para ficar, né, e que tem que ser desenvolvida, né, tem que ser cultivada aí pelo cristão, pois contrasta a grandeza, a glória, a santidade de Deus com a compreensão de sua enorme fraqueza e pecado. O crente ele não pode ser arrogante, né? E essa humildade ela vem justamente desse entendimento que vem de qual é a nossa posição. Nós não estamos em posição, né, de se achar melhor, né, de se achar alguém que pode, que é e que consegue. Muito pelo contrário, porque a nossa vida toda é olhando para Cristo, é considerando Deus, e a gente sempre se coloca como alguém que é lá abaixo, né, que é fraco, que é pecador e que precisa buscar uma vida de humildade, ou seja, sempre servindo, sempre buscando ali agradar o seu Senhor e aqueles que estão ao redor. E aí, por isso que ele continua, né? A segunda palavra que ele trata, que deve ser considerada, é a questão da mansidão, usada no grego clássico também no sentido de suavidade. A pessoa é mansa, né? Ou trata com docilidade de caráter. Nossa, mas fulano é tão manso, né? Ele fala tão manso, ele né, assim, não é arrogante assim no sentido assim de que a gente chega e já assusta, não, uma pessoa mansa, a gente pode chegar que não tem problema nenhum. Infelizmente tem sido, né, considerado e visto muito dessa forma. Só que no Novo Testamento é usado com referência à atitude. Ser manso não é você ter uma posição, é você ter uma atitude, né? Não é ter uma aparência, coisa semelhante, mas é ter uma atitude. Então, referência à atitude de uma pessoa para com a palavra de Deus e com relação à atitude para com os outros, né? Um espírito de submissão. E aí vem a grande questão, né? Que mansidão tem a ver com submissão e não lerdeza, como alguém poderia achar aí que manso é alguém que é meio lerdo, meio manso, assim, meio tranquilão, assim. Não, é ter atitude. Os mansos a quem Paulo se refere e que diz que os crentes precisariam desenvolver, a mansidão que deveriam desenvolver, são atitudes. Atitudes diante de Deus, do seu Senhor, e atitude diante dos irmãos. Tudo isso para preservar a unidade ali, né? O homem que é manso não reivindica sua própria importância ou autoridade, pois tudo está sob o controle perfeito, está sob o controle de Deus. Então, aconteça o que acontecer, ele vai permanecer ali, né, se submetendo ao Senhor. O que nós devemos ser? Manso, ter atitudes totalmente contrárias, né, àqueles que vêm contra nós e que agem de forma a tirar, né, às vezes, a nossa paciência. Então, para manter a unidade, e assim em casa também, né, em qualquer lugar, qualquer grupo que você quer manter uma unidade, você tem que tomar uma postura de mansidão, esperar a coisa acontecer, né, sem reivindicar algum dano, algum dolo que aconteceu com você, mas é esperar, senão não tem como manter essa unidade. Também ele diz que tem que ter a longanimidade, né? E aí é usada muitas vezes para indicar a firme paciência no sofrimento ou infortúnio. Nossa, fulano é longânimo, nossa, quanto tempo que ele está passando por aquilo, ele não abre a boca, ele está ali, ele continua. Muitas vezes é usado assim. Mas aqui indica o não apressar-se em vingar o mal ou de retalhar quando ferido por outro. Veja só.
né? Se mansidão é você não fazer isso, longanimidade é você retardar mais ainda. Se você não está fazendo, né? E aí, de repente, as coisas vão vindo, você vai perdendo a paciência. Calma, anda mais uma milha com ele, retarda mais ainda esse desejo de vingar ou de deixar a pessoa de escanteio, né? Retalhar aquele que muitas vezes te feriu ou que tem sido uma dificuldade, tem causado, né, dificuldade na sua vida. Então, se não houver essa postura, se não desenvolver essa virtude de longanimidade, a comunhão ela vai ser prejudicada. A gente não vai conseguir desenvolver aí, né, a verdadeira comunhão e preservar essa comunhão. Então, usa-se essa mesma palavra para designar a paciência de Deus para com os homens, tá? E a qualidade correspondente e consequente que o cristão deve manifestar para os outros. Então, se Deus é longânimo e Ele nos chamou e nós estamos aqui só porque Ele é longânimo, nós também devemos considerar essa longanimidade dele e ser longânimo com aqueles que estão ao nosso redor. Quem não lembra aí, né, da parábola que Jesus comprou ali daquele credor lá, né, que foi lá pedir a clemência por causa da dívida dele que era enorme, e aí o senhor dele perdoou ele, né, e não permitiu que ele fosse pagar isso na cadeia, e de repente ele saiu de lá e já foi cobrar alguém que devia menos, né, alguém que não devia tanto quanto ele devia, e a pessoa falou que não tinha naquele momento, e ele falou, agora você vai pagar na cadeia. Né? E aí a palavra de Deus mostra ali que o próprio Deus chegou e falou, você agiu dessa forma? Então agora é você que vai para lá. Então, assim, da forma como Deus foi longânimo conosco, nós também devemos desenvolver essa virtude, né, de longanimidade para poder ser longânimo com aqueles que estão ao nosso redor. Principalmente ali, né, e se tratando aqui da questão da igreja, do povo de Deus, dessa comunidade, para que a unidade seja preservada. Então, é preciso ser longânimo, desenvolver essa virtude. E, por último, ele diz que é preciso suportar. E o suportar é uma manifestação prática da longanimidade, né? Então, ser longânimo, quando você está sendo longânimo, você está suportando aquilo. Não há longanimidade se você não suportar. Se você estourar, se você não aguentar aquilo, então você não vai conseguir desenvolver, né, a virtude anterior, que é a da longanimidade. Então, significa ser clemente com as fraquezas dos outros, não deixando de amar o próximo, independente das faltas que nos ofendem ou nos agradam. Tá? Então, essa é uma virtude que precisa ser muito trabalhada. E olha que nós nem chegamos em Gálatas, né, quando fala a respeito do fruto do Espírito. E lá vai falar muito a respeito dessas questões que nós precisamos ali desenvolver. Então, Paulo aqui em Éfeso, ele já estava dando uma dica para esses irmãos com relação às virtudes que deveriam desenvolver como fruto do Espírito neles, né? Tudo isso para preservar a unidade do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Essa clemência e todas as outras qualidades são possíveis apenas em amor. Ninguém vai conseguir colocar isso em prática se não for pelo amor, pela influência do amor. E aí quando nós olhamos para trás que nós fomos salvos porque Deus nos amou, e esse amor dele foi tão grande que o próprio Filho, ele fez um grande projeto, e o próprio Filho que nos amou também se submeteu a ele, o Espírito que nos ama também vem, sofre quando muitos trancam o seu coração, não quer dar ouvido, tenta calar ele. Da mesma forma, né, para nós aqui, só vamos conseguir manter a unidade no corpo, na igreja de Cristo, se a gente desenvolver todas essas virtudes. E essas virtudes nós só conseguimos desenvolvê-las baseada no amor, tendo o amor nos nossos corações, né? Tendo aí como base aí essa questão do amor. O amor consiste na atitude básica de procurar o melhor que há para os outros. Tá? Então, amar não é, né, um sentimento. O amor não é um sentimento. O amor é atitude. E é uma atitude que você sempre procura para que possa agir, né, na vida de outras pessoas de forma beneficiada. Então, quando nós pensamos em beneficiar o corpo de Cristo, manter esse corpo vivo e desfrutando de todas as bênçãos, nós vamos fazer a nossa parte de poder, assim, estar contribuindo
a fim desse corpo permanecer unido. Porque se ele ficar desunido, as bênçãos não vêm. Salmo de número 133, né? Ó, quão bom e agradável viver unidos, irmãos, ali ordena o Senhor a sua bênção. Se não tiver unido, a bênção não é ordenada. Então, começa a destruir, começa a ruína, começa o corpo a se desfazer, né? Esfarelar ali, e aí ele não continua. Então, Paulo exorta-os a fazer cada um a sua parte e a prosseguirem no objetivo de alcançar todas as virtudes em amor. Então, cada um precisa fazer a sua parte e buscar, né, passo a passo, viver essa vida que agrada a Deus e buscando no seu dia a dia melhorar no desenvolvimento dessas virtudes. Aí sim, cada um vai poder contribuir para poder trazer um crescimento e um fortalecimento e manter essa unidade da igreja, do corpo de Cristo. E aí ele prossegue, né? No versículo de número 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no espírito, no vínculo da paz. Vê que Paulo ele vai aprofundando em questões práticas para que, como um corpo, a igreja pudesse estar glorificando a Deus. E não ia poder fazer isso se não tivesse unida. E para que essa união prevaleça, era preciso desenvolver algumas coisas. E aí ele diz, né, que a respeito de perseverar aí nessa unidade. Tudo que segue no restante da carta, aliás, pode ser considerado como uma expansão desse apelo dele. Qual que é o apelo de Paulo? Para que esses irmãos pudessem estar esforçando para manter essa unidade. E aí o texto, né, daqui para frente vai trabalhar justamente para que a gente possa chegar, né, ir nessa direção de manter, ter esse propósito de manter essa unidade da igreja aí, que é vinculada aí no Espírito. Okay? A unidade como um dom de Deus, eles foram unidos porque Cristo que chamou, né, gentios e judeus, só se tornou possível pela cruz. Se Cristo não tivesse morrido ali na cruz, não tinha aproximado ninguém. Tá? E foi efetivado pela obra do Espírito Santo. Então, a unidade foi uma dádiva, foi algo que Deus deu. A gente não construiu essa unidade. Tá? Então, Deus é que nos deu, Deus que nos chamou para que nós pudéssemos ser um só povo, um só corpo, uma só igreja que pertence a Ele e assim pudesse, dentro de um propósito de glorificar a Ele, também experimentar as bênçãos celestiais e como um povo como um corpo, né? Então, é dado ao homem, juntamente, né, com esse dom de se tornar um corpo, a responsabilidade de preservar e de resguardá-lo em face de muitas tentativas de dentro e de fora da igreja de destruir. Complicado, né? Às vezes a gente fica aí, porque está se levantando o inimigo, mas muitas vezes é dentro da igreja mesmo é que se levanta uns contra os outros, e aí, em vez de preservar a unidade, vai fazendo, né, grupinhos aqui de lá, e a igreja vai rachando, e de repente ela não consegue caminhar mais. Por quê? Porque ela se dividiu em meio a tantas coisas que aconteceram, culpa de pessoas de dentro da própria igreja. Existem as questões de fora. Então, para que ela possa se preservar e aí ela não venha, né, de forma a se destruir como um corpo de Cristo, mas permanecer unida, é preciso ter essa preocupação, tá? De preservar quem está dentro, né? Ou seja, no que diz respeito às questões de dentro entre os irmãos, preservar. No que diz respeito às coisas que vêm de fora, é preciso estar junto para se resguardar de que elas não entrem e não venham destruir, né, a igreja como povo de Deus. São as fofocas, são as acusações, são coisas que muitas vezes vêm de fora. Algumas vêm de dentro, mas coisas vêm de fora tentando acusar. Se a igreja ela não estiver preocupada em manter a unidade dela, ela vai olhar assim, aí pronto, já é uma faísca ali, né, que vai incendiar todos e que vai causar uma grande divisão. Então, é preciso preservar. Da mesma forma que nós recebemos isso como um dom, a unidade, nós recebemos a incumbência também de preservar essa unidade aí. Claro que a expressão esforçando, né, sugere que essa unidade requer o empenho máximo e de todo o zelo e cuidado. Então, o esforço é alguma coisa que a gente vai fazer que muitas vezes não é tão natural em nós.
Então, nós precisamos nos esforçar. Para isso, nós temos que nos revestir daquelas 4 virtudes ali. Que aí, se nós nos revestirmos delas, nós vamos estar fazendo esse esforço. Isso demanda realmente, assim, um empenho, e é o empenho máximo que a gente tem que fazer. Então, estar na igreja e manter essa unidade dá trabalho. Só que a gente não pode desistir. Por quê? Porque é baseada no amor que a gente vai conseguir tudo isso. Tá? Aqueles que amam, eles vão em busca da preservação dessa unidade. Agora, quem não ama vai dizer, tá vendo? E começa a tocar fogo. E aí ele sai de dentro também, porque ele não está nem aí, ele não ama, e ele não quer o melhor para o corpo, para aqueles que ali estão. Só pelo amor, que é o vínculo da perfeição, a unidade será realmente mantida. E nós só conseguimos amar porque Deus nos ama. E nós podemos experimentar o amor dele e saber, então, como amar o outro também. Né? Aquilo que nós recebemos de Deus como atos de amor faz com que a gente olhe para os outros e veja, nossa, Deus me beneficiou, eu também preciso fazer algo para beneficiar, né, o próximo. E assim todos saem ganhando como o corpo de Cristo. E aí ele coloca, há somente um corpo e um espírito, como também fosse chamado numa só esperança da vossa vocação. Então, Paulo, ele está ciente, né, da variedade aqui do temperamento ali dos irmãos e da grande diversidade, tanto de raça como a questão mais social, né, de países ou lugar onde eles estavam. Assim, até como hoje também, né, e essas pessoas que ingressam na igreja. Paulo tinha consciência naquela época que não era só judeus, mas eram gentios, e gentios que dizia respeito a muitas nações que estavam ao redor, eles ingressavam. E cada um com seu temperamento, cada um com seu estilo, né, com a sua raça. Então, ele tinha essa consciência. E aí, por isso que ele diz que eles deveriam permanecer firmes, né, porque eles estavam unidos em um só espírito. A unidade da igreja pelo espírito é realmente uma unidade espiritual. E, portanto, transcende e ultrapassa qualquer instituição ou associação que possua suas bases nas coisas deste mundo. Então, Paulo quer deixar bem claro aqui para esses irmãos que a motivação deles também tem que ser, né, no sentido de que eles são um. Não existe mais judeus, não existe mais gentios, não existe mais, né, pessoas que veem da denominação A ou B. Não, agora eles estão em Cristo e estão pelo vínculo do Espírito, estão num só Espírito, né? Só uma só mentalidade, uma só direção, estão unidos em um. E eles devem permanecer dessa forma. É interessante que os reformadores, eles apoiaram ali a questão da doutrina da igreja invisível. Existe a igreja visível, que é onde cada um de nós frequenta, né, nas nossas regiões, cada um tem a igreja ou tem denominação, então, mas existe a igreja invisível, e essa igreja invisível ela é composta de todos aqueles que são crentes em Cristo Jesus e que estão espalhados aí em várias igrejas, várias denominações. É essa igreja que precisa manter-se como um corpo também, né? E Paulo estava chamando aqueles irmãos justamente para isso, ó. Vocês são só um corpo agora, não existe mais judaísmo, não existe mais, né, os deuses aí de cada uma das suas regiões. Existe o cristianismo, aqueles que estão unidos em Cristo e que devem caminhar na mesma direção e que estão unidos pelo mesmo Espírito, o Espírito que dá discernimento, o Espírito que motiva, que dá direção, é para um lugar que ele leva, que ele conduz cada um daqueles que fazem parte, né, desse corpo ali. A presença do Espírito constitui a igreja e a base da sua unidade. Só é a igreja de Cristo se o Espírito estiver presente. Aqueles que estão no Espírito fazem parte dessa igreja de Cristo, né? Que é a base da unidade, de sermos um, é estar no Espírito. Por isso que algumas pessoas acham que a igreja presbiteriana, né, por exemplo, não dá valor ao Espírito. Claro que a gente dá. Sem o Espírito nós não somos nada, nós cremos na Trindade e sabemos que o Espírito Santo ele é de fundamental importância. Sem vivermos, né, na dependência e na direção desse Espírito, nós não chegamos a lugar nenhum, principalmente porque nós fazemos parte de uma igreja que é espiritual, é invisível, né? É a igreja espiritual, a igreja de Cristo. O Espírito, então, ele é o penhor.
E todos que o têm possuem uma só esperança. Tem várias origens, mas agora seu alvo é o mesmo, glorificar a Deus. Então, como igreja de Cristo, ela quer glorificar a Deus na vida, no ministério, onde ela estiver, né, na proclamação, ela quer, acima de tudo, glorificar a Deus. E o Espírito, ele dá a garantia, né, aí que se nós permanecermos unidos, esse povo que está unido para glorificar a Deus, será um dia glorificado, né, também, estará na presença de Deus, adorando e ali servindo ao Senhor para todo o sempre. Então, esse é o papel muito importante do Espírito. Então, existe só um Espírito aí que nos ajuda nessa esperança. E aí o 5 ele diz, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Paulo ele vai, né, especificando para esses irmãos ali, né, e ele vem justamente trazendo essa para que eles pudessem ter essa compreensão. Antes eles eram povos diferentes que tinham, né, os seus deuses, suas religiões, as suas crenças, mas agora não. Paulo está afirmando que existe um só Espírito, existe um só Senhor, e ele vai prosseguir dizendo a respeito de um só Deus. Então, onde existe um só Senhor, judeus e gentios, negros e brancos, ricos e pobres, grandes e pequenos, estão unidos. Então, por isso que a igreja, ela só tem um Senhor. Se ela tivesse vários senhores, ia ser a maior confusão. Então, quem é o Senhor da igreja? É Jesus Cristo. Todos os demais são apenas servos dele. Então, o único que nós seguimos, né, que é o nosso pastor, o nosso Senhor, e que nós obedecemos, é o Senhor Jesus Cristo, e é isso que nos mantém unidos, né? Se tivesse dois, então já iria ter uma confusãozinha ali. Um ia agradar um, outro queria agradar outro, e aí ia ser os levantes ali, né, dos prós ou dos contras, ou do a favor desse ou a favor daquele outro. Mas existe um só Senhor. Tá? Se Cristo é cultuado e honrado como Senhor, nem ambição pessoal, nem espírito partidário, nem disputa acerca das questões secundárias quebrarão essa unidade. Olha só, que coisa profunda. Então, por que que há tantas, né, questões aí de disputa, de partidarismo e muitas vezes igreja rachando? É porque não consideram o Senhor Jesus como o único Senhor. Existem vários donos, vários senhores daquela igreja. E aí é por isso que vem toda a questão aí da igreja, em vez de viver unida, viver dentro de um propósito, ela começa a se dividir, porque a ala A quer que aconteça uma coisa, a ala B outra, a ala C outra, então isso acaba trazendo uma desunião, porque cada um é senhor, cada um manda, cada um tem um propósito. Mas a igreja, da qual Cristo nos chamou, né, e que Ele é Senhor, é uma igreja que tem um foco unicamente nele. Então, se tem o foco nele, essa unidade não vai quebrar. E por isso Paulo ele exorta, né, esses irmãos para que eles possam buscar sempre essa questão dessa unidade, né, lutar por essa unidade. E aí ele diz também uma só fé. Significa a mesma atitude de confiança que une todos ao Senhor. Tá? Então, mesma confiança que nós temos ali e que nos leva, né, para o Senhor, é o mesmo caminho de acesso a Ele e aos recursos para a vida nele. Então, a fé, ela é de suma importância, né? A atitude que nós temos, Deus nos motiva a ter, de estar buscando, né, ali, a unir a Cristo. A gente só se une a Cristo pela fé, né? Nossa atitude de voltar a Ele, faz com que a gente caminhe na direção dele, pela fé, porque nós não o vemos, nós cremos nele, e pela fé nós o buscamos, e também faz com que a gente desfrute dos recursos que ele tem para nós, pela fé. Nós nos alimentamos espiritualmente pela fé, né? Porque nós pedimos a ele, crendo que nós vamos receber, e aí sim nós recebemos. E aí ele coloca ainda mais, né? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O sinal exterior dessa fé que a gente diz ter, né, que expressa a obra de Cristo, é o batismo. Tá? Veja só, o batismo como um sinal exterior. Um só batismo era a experiência que cada cristão compartilhava. Todos passavam pela mesma iniciação. Todos passavam. Não existia outro tipo de batismo. Mas batismo com isso, não. Só há um batismo. É o batismo do Senhor Jesus Cristo.
E todos aqueles que pertencem à igreja, ao povo de Deus, têm que ser inseridos nessa igreja através desse batismo. E esse batismo é justamente uma expressão, né, visível daquilo que é a fé da pessoa. A fé em Cristo, a fé que depende dele e que é alimentada unicamente por ele. Então, existe só, todos foram inseridos da mesma forma. Todos aqueles, gregos ou gentios, né, ou judeus, todos eles foram inseridos. Não existia mais aquela questão, não, tem que ser pela circuncisão, não, tem que ser, não, existe só um, precisa passar por circuncisão ou qualquer outra coisa, é pelo batismo. É assim que todos são unidos, né, como um só corpo, por esses só batidos. Todos foram batizados em Cristo, e não numa diversidade de líderes, né? Lembra que Paulo fala, ó, tem Apolo, tem Paulo, tem Silas, tem outros, tem Pedro. Não, não são esses, né, que são o máximo, né, na questão do batismo ali. Nenhum daqueles membros, daqueles irmãos foram batizados neles, talvez por eles, mas em Cristo. Todos são batizados em Cristo. Então, numa igreja, né, assim, a questão de pluralidade de igrejas, né, que diz, eu sou da igreja tal, sou daquilo outro. Isso aí que vai surgir uma confusãozinha aí, né, com relação a essa questão do batismo. Por que uns recebem? Por que outros não recebem? Por que tal? Existe muito a questão da pessoa ser inscrita na igreja, né? E a igreja determina que para ser inscrita no rol de membro dela, muitas vezes tem que passar pelo batismo tal. E aí é por isso que muitas pessoas que têm convicção de que já passaram pelo batismo do Senhor Jesus Cristo, o único só batismo que faz parte, elas se negam a passar por esse processo, né? Então há uma grande discussão aí, e aí são coisas assim que a gente precisa focar aqui, é que todos aqueles que foram batizados em Cristo, nesse único batismo que é Cristo, então esses que pertencem a Ele, não é um que foi batizado na igreja ou, né, em uma pessoa ou em outra, ok? Então por isso que Paulo está dizendo que existe só um, ele não deve procurar outro, só existe esse batismo que é o batismo em Cristo Jesus. O sacramento aqui do batismo é, portanto, um sacramento de unidade e trata das condições iniciais da vida cristã. Tá? Então, esse sacramento que foi dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo é justamente para a questão de unir esse povo. Não é para espalhar, não é para fazer qualquer outra coisa, é para unir. Agora, nós somos parte do mesmo corpo, estamos inseridos no mesmo Senhor. Somos batizados, inseridos em Cristo. Estamos unidos e unidos a Ele. E aí no versículo 6, ele diz, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, olha como que ele fecha, né? Em última instância, a unidade está em um só Deus e Pai de todos. Então, Deus é que arquitetou todas essas coisas, é Ele que quer todas essas pessoas ao lado dele, e aí, por meio de tudo aquilo que aconteceu, nós vamos chegar a Ele. Nós vamos estar na presença dele, nós vamos nos tornar, né, a família dele, sendo filhos de Deus. Então, todos são criaturas, feitos à imagem desde o princípio, e são como filhos trazidos de volta por meio de Cristo. Então, desde o começo, o intento de Deus era que nós pudéssemos estar em comunhão com Ele, viver uma unidade com Ele, Ele ser o nosso Deus e nós sermos filhos dele. Então, tudo isso que aconteceu, no final, vai se desbocar ali, né, na questão de nós estarmos na presença de Deus. Como criatura, foi Ele que nos criou, né, inclusive fez segundo a imagem dele, né? E aí nós nos desgarramos por causa do pecado e agora ele está nos comprando agora como filhos de novo, porque nós éramos até filhos, só que por causa do pecado nós somos deserdados, né? Não fomos mais considerados como filhos de Deus. Fomos comprados novamente para ser filhos e participar dessa herança pelo sacrifício de Cristo e por o Espírito aplicar isso na nossa vida. Tudo para nos levar a Deus novamente. Então, a nossa unidade final é com Ele também. Existe só um Deus, do qual nós estamos caminhando para poder viver essa unidade com Ele. Essa convicção a seu respeito deve unir os homens, mais intimamente do que qualquer outro laço humano. Então, o que nos une? O que une, né, os crentes? O que une o povo de Deus?
tem que ser essa convicção, né, de que nós temos um só Pai, que é Deus. E Ele que fez tudo de tudo para poder nos resgatar, para que nós pudéssemos ter uma comunhão com Ele. E até chegarmos a esse momento da comunhão com Ele, precisamos ter comunhão aqui uns com os outros, porque somos irmãos, fazemos parte da mesma família de Deus. Tá? Então, não há rebelde, não há ninguém aqui que não esteja ligado um ao outro, que pertence a essa família de Deus, né? que é filho dele. Então, os cristãos creem que vivem num mundo criado por Deus, controlado por Deus, sustentado por Deus e preenchido por Deus, e ainda mais, que Deus habita neles e está operando segundo o propósito por meio dele, né? Operando o seu propósito por meio dele. É isso que nós cremos. Né? Aquele que está ligado no corpo de Cristo crê todas essas coisas, né? Deus, ele fez todas as coisas, mas Deus também está em nós. Ele age em nós e por meio de nós, para que a vontade, o propósito dele possa ser cumprido na nossa vida. Afinal de contas, ele é o nosso Pai. E nós somos filhos e filhos que obedecem para que o propósito, o desejo do Pai seja realizado. Ok? Então, olha só, uma conclusão para nós aí, né? Onde uma tão profunda e ampla unidade pode ser encontrada, se não na comunhão daqueles que compartilham tal fé e experiência? O lugar vai ser, a comunhão ela só vai ser ampla e profunda se nós vivermos ela com fé e buscarmos, né, no nosso dia a dia, passo a passo, experiência a experiência, preservar essa unidade. A conclusão inevitável é de que as divisões, além de serem uma tolice inconsistente, enfraquece o testemunho que a igreja deve dar ao mundo da fé tão gloriosa que possui. Divisão só traz confusão mesmo, né? Só trazem destruição. E aí, como ele coloca aqui, é uma tolice, é loucura a gente ter esse negócio de levar adiante uma discussão, levar adiante coisas que vão, né, trazer uma divisão, um racha, coisa semelhante. Então, é loucura, é tolice a gente fazer isso. Como povo, como corpo de Cristo, nós precisamos tratar algumas coisas e lutar pela preservação dessa unidade, né? Porque ela acaba enfraquecendo nós como igreja. A igreja perde a sua força de adentrar, né, nas portas do inferno e prevalecer contra ela. Não consegue prevalecer se há problemas dentro da própria igreja. Então, por isso é que precisa ser tratado essas questões, né, e tem que ser um a um, né, cada um tratando ali, às vezes joga nas costas do pastor, pastor, resolve aí, né, assim. Quem tem que resolver é quem está em conflito, né, então a igreja precisa pensar muito nisso. Então, a responsabilidade de cada um, aliás, é responsabilidade de cada um se esforçar para preservar a unidade do Espírito. Como o apóstolo Paulo colocou aqui, né? Então, ele diz que cada um deve se esforçar. Por quê? Porque não é algo fácil, não é algo muito natural que flui. É algo que a gente tem que estar policiando, que a gente tem que estar buscando, estar sempre avaliando e retomar, né, o caminho ali de preservação da unidade do espírito desse corpo e dessa igreja. Então, assim, queridos, que Deus esteja nos abençoando diante dessa alerta e que nós possamos buscar, né, fazer a nossa parte no que diz respeito à preservação da unidade do corpo de Cristo, que é a sua igreja.